Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? Pô, o canal tá crescendo, obrigadão aí pela força que vocês estão me dando aí, um presentão de final de ano, hein? Galera se inscrevendo geral aí, pô, muito obrigado. Olha, quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vá na Robimar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueire, ou então ligue 3017-9797, fala com o Beto, com o Marcelo, vão separar aquele carro especial por aquele precinho, tem também a moto, preço maravilhoso aí para vocês, beleza? Galera, olha, se tem um cara que eu admiro e respeito no futebol, é o Zico. Pô, o Galinho de Quintino realmente é o cara, né? Apesar de ter maltratado muito o meu Botafogo, o Zico para mim sempre foi um exemplo de profissional e um cara que não fala bobagem, só vai na boa. Hoje, né, tá rolando o jogo das estrelas, aquele tradicional jogo do Zico, com grandes astros do futebol do passado, do presente. E antes desse jogo começar, o Zico deu uma entrevista falando sobre o atual estágio do futebol brasileiro e fez revelações preocupantes, né, que a gente que vive no futebol estamos aí vendo, né, a coisa acontecer. O Zico disse que o desnível do futebol brasileiro em relação ao futebol europeu está cada vez pior, né? E que dificilmente um clube sul-americano vai conseguir de novo conquistar o Mundial de Clubes. Eu tive o prazer de entrevistar o Zico várias vezes, inclusive tive o prazer de conhecer os pais do Zico, Dona Matilde e seu Antunes, lá em Quintino, né, no início da carreira do Galo. Fiz matérias com ele, conheço o Edu, o Antunes. Então, o Zico, quando fala, principalmente fazendo previsões pessimistas, é muito preocupante. E foi justamente a palavra preocupante que ele usou para falar do estágio do futebol brasileiro. Segundo o Zico, falta tudo, profissionalismo. O jogador brasileiro está perdendo a sua identidade, perdendo a sua essência, e num ano, né, em que o Flamengo perdeu o Mundial e o Fluminense também perdeu o Mundial, o Flamengo perdeu para o Ittihad na semifinal por 3-2, e o Fluminense foi goleado pelo Manchester City na final por 4-0, o Zico disse que essa disparidade está cada vez evidenciada. E diz que teria até uma solução de uma equiparação se o futebol brasileiro aproveitasse a base. Porque o jogador até seus 15, 16, 17 anos, ele ainda tem aquela essência do futebol brasileiro, de drible, de criatividade. Mas o que acontece? Com essa idade, os jogadores que despontam já vão embora para a Europa e lá se robotizam e esquecem, né, justamente o que o futebol brasileiro tem de melhor, que a alegria de jogar o futebol, a alegria dos dribles, da criatividade, da genialidade, que a gente já não vê há muito tempo. Segundo o Zico, a tendência é que essa disparidade aumente cada vez mais pelo aspecto financeiro. E ele fala assim, olha, vai até uma hora ou outra fazer um joguinho duro aqui, um joguinho duro lá, mas a tendência é de apanhar sempre. Concordo em gênero, número e grau, né, com o Zico. Essa bobagem, inclusive, isso é opinião minha, que o futebol brasileiro fez, de copiar o futebol europeu, né, copiar a força do futebol europeu, castrando a criatividade dos nossos jogadores, matou. Porque o nosso diferencial, se vocês olharem as Copas lá atrás, sempre foi num drible, numa jogada brilhante, num passe mágico. Isso a gente não tem mais. O que se vê hoje, né, futebol medíocre, à beira do medíocre. E prova disso, vocês viram a diferença, por mais que o Fluminense, né, tenha ficado com a bola em determinado momento, até quase 3 minutos com toque de bola, mas quando os gringos vão para dentro, quando eles vão para cima, o próprio corpo dos caras, o tamanho dos caras, uma coisa, né? Isso vai muito do profissionalismo que lá os jogadores, da seriedade que os jogadores encaram o futebol.
preocupante, né, o que o Zico falou, muito preocupante, e não vejo a curto prazo possibilidades de mudança, porque os dirigentes querem fazer o jogador vender e adeus viola, depois vão embora do clube e que se dane, prejuízo fica com o clube, ninguém é preso por isso, não acontece nada. Então era a hora aí, né, de uma conscientização de que o futebol brasileiro ainda tem jeito, como diz o Galo, mas teria que ser feito um profundo trabalho de reestruturação, de renovação e principalmente de base, segurando nossos principais jogadores, o que nós sabemos é impossível, né? Seria um sonho, né? Mas o Galinho falou, está falado e esse aí eu respeito. Valeu, galera? Pô, dá seu like aí, compartilha, se inscreve, que é importante para a gente aí, para o canal. Valeu? Fui! Deu!